fazer o chapéuzinho dela. Esse chapéuzinho eu vou colar sobreposto. Eu começo a colagem aqui pela parte mais larga e vou fechando, afinando tipo o funilzinho aqui do chapéu. Começo aqui por baixo, vou colando de pouquinho em pouquinho, porque se a gente passa a cola inteira não dá tempo de colar, vai secando a cola e não fica bom. Então eu gosto de fazer de pouquinho em pouquinho. Vou passar a cola instantânea em alguns pontos aqui por dentro e vou vestir esse chapéuzinho na cabeça dela, levemente para trás, ele não fica em pé na cabeça, deixando a emenda do chapéu para baixo. Eu vou passar aqui essa tira de acabamento, ela tem 2 centímetros de largura. Eu começo aqui pela emenda e vou fazendo a volta na cabeça dela. Retiro o excesso e finalizo com um pingo de cola instantânea. Agora, presta atenção do jeito que eu vou dobrar, porque essa forma de dobrar tampa totalmente a emenda aqui na parte de trás. Eu jogo o bico do chapéuzinho aqui pro lado. Agora, para dar um detalhe bonitinho, eu vou fazer um pompom. Você pode utilizar os dedos para fazer com 2 dedos, ou aqui a régua. A largura dessa minha régua é 3 centímetros, então se você não tiver uma régua, você pode fazer com um papelão com 3 centímetros e dar 55 voltas aqui na régua, né? Eu vou tirar um pedaço e um pedaço para amarrar. Vou tirar cuidadosamente aqui da régua e vou amarrar no centro desse pomponzinho aqui. Eu dou 2 nozinhos para ficar bem firme e vou cortar aqui abrindo o pompom. Agora é só você acertar as pontinhas do pompom para que ele fique um pompom bem fofinho e bem pomponzudo. Eu tiro todas as pontinhas que ele fica bem bonitinho. Depois é só você abrir o pompom, abrindo ele assim, e colocar um pingo bem generoso de cola quente e encaixar na ponta do chapéuzinho e pressionar para que ele fique bem preso. Se você não quiser fazer o pompom, pode fazer que nem eu fiz aqui, um círculo com EVA glitter e colar na ponta do chapéu. Eu vou colar também aqui no chapéuzinho dela esse aplique de coração feito com biscuit, mas você também pode colar um lacinho ou um botão decorativo. Vamos dar início à pintura dos olhos. Aqui eu utilizo giz pastel, uma bandeja, pincéis. Aqui eu utilizo esse pincel fininho, número 0. Eu utilizo o pincel língua de gato e o pincel chanfrado. Eu deixei a numeração toda lá na folha de materiais. Eu começo traçando com o lápis, bem de leve, para não marcar o EVA, uma cruz para dividir o rosto em 4 partes. Aqui na primeira parte eu desenho os olhos. E eu desenho a mão livre, tá? Mas se você quiser passar um risco para o rosto,
fica mais fácil, eu tenho um vídeo mostrando como eu passo o risco dos olhos para o rosto da boneca. Eu posso deixar na descrição para vocês assistirem depois. Aqui não tá aparecendo nada, porque a luz não ajudou muito. Mas na hora que eu começar a pintura, vocês vão conseguir definir o que eu tô desenhando aqui. Sempre que eu faço pintura, eu deixo os pincéis umedecidos em água para ficarem bem hidratados e facilitar a pintura. Aqui o primeiro pincel que eu vou pegar é o pincel chanfrado. Eu vou tirar o excesso de água dele ali no papelzinho e pego a tinta salmão com a ponta maior do pincel, faço um movimento de vai e vem ali na minha bandejinha e vou começar a sombrear os olhos. Eu passo por cima, na lateral e por baixo dos olhos. Vou sombrear também por baixo da boquinha dela. Vou deixar secar para a próxima etapa da pintura. Aqui eu já adiantei, eu preenchi todo o olho com a tinta branca. Aqui eu vou preencher o segundo olho com vocês. Eu recomendo vocês utilizarem tinta acrílica, tá? Para pintura de olhos. Eu fiz um teste com as tintas, está lá no canal. Eu vou deixar também o link na descrição do vídeo. É o testezinho que eu fiz de pintura, do porquê, mostrando o porquê eu recomendo sempre a tinta acrílica e não as outras tintas. Aqui eu vou deixar secar e vou para a próxima etapa da pintura. Com a tinta branca já seca, eu vou vir com a tinta marrom cappuccino, colocar um pouquinho aqui na bandeja e vou preencher a parte marrom dos olhos dela. Com a tinta marrom já seca, vou preencher agora o preto dos olhos dela. Agora eu vou vir com esse pincel aqui um pouquinho mais fino. Vou diluir um pouquinho em água essa tinta preta e vou preencher a bolinha preta dos olhos. Com o pincel número 0 e a tinta preta já diluída em água, eu vou fazer alguns ajustes aqui na parte preta dos olhos para corrigir que ficou um pouquinho torto, mas isso acontece. Esse pincelzinho aqui é muito bom para fazer o
contornozinho aqui da bolinha preta para ele ficar bem certinho. Aproveitando aqui o pincel zero, eu vou umedecer ele na tinta e fazer movimentos circulares aqui, circulares não, rotatórios com ele e puxando o fio para que ele carregue bem de tinta preta. E vou fazer aqui o nariz, a boca. É importante manter a mão bem firme nessa hora para que não borre e faça um traço contínuo, pra gente não ficar precisando passar por cima, porque é isso que faz com que fique torto. Agora eu vou fazer aqui todo o contorno dos olhos. Eu deixei um olho para fazer com vocês e já adiantei uma sobrancelha. Eu carreguei a tinta novamente no pincel e começo aqui pela parte de cima. Faço um traço contínuo até o final dos olhos. Carrego mais tinta no pincel. Vou fazer agora a parte de baixo. Da mesma forma. Agora eu vou fazer a parte externa do contorno. E agora a lateral. Faço a divisão entre o marrom e o branco. Vou fazer uns risquinhos aqui, puxando da bolinha preta para o marrom. Para fazer o detalhe aqui dos olhos. E vou fazer agora os cílios. Vou desenhar a sobrancelha aqui na reta da bolinha preta dos olhos. Vou preencher. Essa segunda sobrancelha ficou um pouquinho mais grossa do que a primeira, então eu vou ajustar a primeira com mais um pouquinho de tinta só para ela ficar na mesma espessura. Agora, com o pincel zero e tinta branca, eu vou fazer risquinhos entre os primeiros risquinhos pretos que eu fiz. Eu vou fazer alguns risquinhos em branco. Para dar uma cor na bochechinha dela, eu vou utilizar o giz pastel vermelho. Eu espalho com o dedo mesmo, eu passo um pouco de giz no dedo e faço movimentos circulares na bochecha da boneca. Logo abaixo dos olhos e ao lado da boquinha. Com a ponta do lápis de tinta branca, eu vou fazer os pontos de luz na bochecha e nos olhos.
Aqui eu tenho o CD, já encapei um lado dele com EVA branco, agora vou encapar um outro lado com EVA glitter. Eu passo cola instantânea por toda a volta do CD, coloco ele em cima do retalho de EVA, pressiono ele até a cola secar e vou cortar ao redor com a tesoura. Assim, você consegue fazer uma base bem certinha, é melhor do que você cortar antes. Aqui eu tenho um círculo, esse círculo tem o tamanho de uma tampinha de massa de tomate. Eu corto uma espiral dentro desse círculo e vou fazendo aleatoriamente algumas curvinhas para fazer a pétala da nossa florzinha. Vou pegar esse espiral de recados, cola instantânea, vou cortar aqui um pouquinho para ficar um pouquinho menor, senão fica muito grande. Vou colar na ponta da rosinha, na ponta de fora, e vou enrolar esse céu aqui até terminar a florzinha. Vou passando cola pela extensão dele e enrolando. Chegou no final, vou finalizar aqui a colagem e vou já fixar a nossa boneca na base. Aqui eu fiz uma pequena dobradura no cano da botinha e vou dobrar a segunda aqui com vocês. É bem simples, é só dobrar um pedacinho para baixo e fixar com cola instantânea atrás e na frente. Vou dobrar a perninha dela aqui levemente para dar um movimento da perninha, como se ela estivesse dando um passo. Vou passar cola instantânea na sola da botinha que vai ficar reta. Posiciono primeiro esse lado aqui. E depois eu passo cola na ponta da botinha onde vai ficar encostado na base. Do lado que o pezinho está levantado, logo à frente, eu colo a espiral de recados. Aqui eu tenho 2 lacinhos e 2 apliques de biscuit, eu vou colar na lateral da botinha. Colo o lacinho com cola quente, pode ser a cola de silicone fria também. E vou colar o coraçãozinho de biscuit aqui no meio do lacinho. Isso é opcional, você pode estar colando florzinha ou o que mais você quiser. Ou pode deixar sem nada também. Eu sombreei também a botinha com uma tinta rosa escuro e vai ficar assim a nossa bonequinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Você pode fazer em várias cores também, ou ir fazer também o rostinho como fiz a vermelha, sem ser modelado. Então é isso, um beijo e até mais!